Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu estou querendo criar aqui uma nova modalidade de comunicação com vocês, um pouco mais dinâmica, um pouco mais atualidade, um pouco mais sobre o que eu estou lendo atualmente, tá? E com isso aí, logicamente, entrar num bate-papo com vocês sobre coisas atuais. Muito bem. E essas coisas atuais vão compreender um universo um pouco mais amplo, não vai ser sobre uma edição específica. Nessa edição aqui eu quero falar desse momento que eu estou vivendo, basicamente, agora, no finalzinho do ano de 2024, nós estamos em dezembro de 2024, e o que eu estou lendo atualmente. Eu tenho um cacuete, eu não sei se vocês têm o mesmo cacuete, aliás, se tem, coloca aí nos comentários, se você tem o mesmo cacuete, que é ler várias coisas ao mesmo tempo, tá? Não só de quadrinhos, mas como de mangá, como de literatura. Eu geralmente faço eu fico transitando entre alguns volumes que eu estou lendo simultaneamente. Isso cada vez, na minha opinião, é cada vez mais fácil de acontecer, cada vez mais normal, a partir do momento que inventaram o tal do omnibus. Omnibus, com todo um lado bom e todo um lado ruim, ele propicia muito a esse tipo de coisa, em que você não vai ler um volumão inteiro de uma tacada só. Você vai lendo gradualmente, como se fossem várias revistas, né? Porque o que é o Omnibus? Senão uma coleção de edições que saíram mensalmente. Então, ele é propício a você começar a ler um ônibus e você interrompe ele um pouquinho e lê outra coisa, tal. Aí vão surgindo várias experiências e também é legal porque você acaba fazendo automaticamente comparações de personagens, de histórias, de artistas, de escritores. Você vai fazendo esse apanhado e vai, então, cada vez mais criando um critério, que é a sua escolha, que é a sua preferência, tá? Bom, nesse momento, nesse vídeo aqui inaugural, não sei nem se essa ideia vai para frente, tá, gente? Se vocês acharem essa ideia legal, bota no comentário. Olha, gostei da ideia. Porque isso aqui não é um vídeo específico sobre uma edição, que é o que eu tenho feito até hoje. Vídeos específicos sobre uma edição. Não vou deixar de fazer os vídeos específicos sobre edições, claro que não. Mas eu acho interessante esse bate-papo um pouco mais dinâmico, um pouco mais solto, um pouco mais leve, em que eu vou falar um apanhado de edições que estão saindo, ou edições antigas que eu estou relendo, ou etc, tá? Bom, nesse momento, vamos direto ao assunto aqui. Nesse momento, o que eu estou lendo, tá? Primeira coisa, eu vou falar de uma edição que eu estou lendo com muita dificuldade, apenas porque o personagem é um dos meus personagens favoritos. Isso aí é uma coisa natural. Todos nós temos personagens favoritos, às vezes autores favoritos, às vezes artistas favoritos. Tudo isso aí interfere na nossa leitura permanente, tá? Então, uma literatura que eu estou lendo agora é essa aqui, ó, da Epic Collection, da Panini, o Demolidor, mais uma vez caindo em desgraça, porque é um título recorrente das histórias do Demolidor, essa história de caindo em alguma coisa, né? Então, aqui, Demolidor caindo em desgraça, que é aquela fase dos anos 90, escrita pelo Chichester, DJ Chichester, com a arte do Scott McDaniel. Na época, nos anos 90, eu achei a arte dele interessante, diferente, fora do padrão, né? Porque naquela época, na época dos anos 90, o padrão se chamava Jim Lee. Jim Lee era o padrão a ser copiado por todos os artistas. E o Scott McDaniel entrou com muita personalidade, com muita força, fazendo um traço diferente. Um traço diferente, mas não exatamente original. É um traço de luz e sombra muito típico de um cara muito mais famoso, que é o Frank Miller, que já fazia sucesso nessa época, já era um grande sucesso, né? Tinha feito, logicamente, o Cavaleiro das Trevas, que é dos anos 80, e fazia o Sin City, que fazia um certo... Tinha um público por Sin City. Eu, pessoalmente, não gosto, porque eu acho que é meramente apologia à violência, é violência gratuita, desnecessária, e o Miller sempre achou aquilo ali muito criativo.
Mas, voltando a falar exclusivamente da arte, o Scott McDaniel, de certa forma, é um discípulo do Frank Miller, só que com muita personalidade, tá? Muita personalidade. Então a arte dele me chamou a atenção na época. Na época eu não dei muita bola, eu não li muito, porque foi uma fase em que eu parei de ler quadrinhos, e agora, finalmente, a Panini publicou Caindo em Desgraça. Mas eu tenho que confessar para vocês que, na minha opinião, não vale a pena. Esse aqui é um volume que não vale a pena. Eu vou gravar um vídeo mostrando o volume por dentro e eu vou explicar com mais detalhes. Mas de cara eu digo para vocês, esse volume Epic Collection, Caindo em Desgraça, não vale a pena. É uma história, primeiro, muito amarrada a momentos anteriores, a histórias anteriores. É um arco de história que, na verdade, ele dá continuidade ao que já estava acontecendo antes, que o Chichester já escrevia Demolidor. Então é muito amarrado em coisas anteriores, é uma narrativa muito truncada, com muitos fatos acontecendo simultaneamente, e no final ele acaba não amarrando bem as pontas. As pontas ficam muito soltas, tá? Bom, um panorama rapidinho, tô lendo isso aqui com muita dificuldade, tô aqui na metade do livro, mas quando eu terminar eu vou gravar um vídeo sobre ele. O que mais eu estou lendo agora, nesse momento? Estou lendo também Liga da Justiça. Para você ver que eu sou bem eclético, né? Saí de Marvel, já vim para DC Comics aqui. Não tenho uma preferência específica. Tenho preferência por boas histórias e principalmente por boas artes, tá? Então, logicamente, se você for perguntar quais são os seus personagens favoritos. Personagens favoritos, realmente eu vou ficar todos na Marvel, tá? Confesso, os meus personagens favoritos são da Marvel. Se você quiser saber quais são, assista os nossos vídeos ou então pergunte aí nos comentários que eu respondo os meus 5 personagens favoritos. Bom, Liga da Justiça, a saga da Liga da Justiça. Mais uma vez, eu recaio naquilo que eu vim falando sempre. O ideal é sempre você ler um material que já está consolidado. Né? Já expliquei várias vezes, consolidado é aquele material que é antigo, então ele já foi julgado pelo tempo, pela história, por muitos críticos, por muitos leitores, por muitos fãs. Tá? Esse material aqui eu considero um novo consolidado, porque ele é relativamente novo. Esse material aqui, se eu não me engano, é de 2008. Deixa eu dar aqui uma olhada só para confirmar. 2008. 2008 é relativamente novo. Tem 2008 para 2024, tem 12 anos, né? 16 anos. Tem 16 anos. 16 anos ainda é um material relativamente novo, tá? Mas já é um material, na minha opinião, consolidado com relativa qualidade. Relativa qualidade, tá, gente? Não é um material que eu vou dar a nota 10, não é isso. Mas aqui tem um cacuete meu, que é o artista. A arte aqui, predominantemente, é do Ed Benes, do brasileiro Ed Benes, que é um artista que eu adoro, gosto demais. Praticamente qualquer material feito pelo Ed Benes, eu vou comprar, eu vou colecionar, eu vou guardar e vou reler. E aqui nós temos Ed Benes muito bem, numa fase maravilhosa, representando a Liga da Justiça de uma das melhores formas possíveis. Eu adoro a anatomia dos personagens da DC do Ed Benes, tá? A história, que é do McDuffie, Olha, meu Deus, aqui na capa não tem. Deixa eu ver aqui o nome dele. Do Dwayne McDuffie. Tem uma história também do Alan Burnett. Mas o Dwayne McDuffie, que é o autor da maior parte, já vem seguindo. Detalhe, isso aqui é o volume 5, não falei ainda. Isso aqui já é o volume 5. Eu já li todos os 4 anteriores e já tem vídeo no nosso canal falando disso, tá? O volume 5 é o penúltimo da fase Ed Benes, o que para mim define. A partir do volume 6, o último volume que eu vou adquirir é o volume 6. As histórias são bem fraquinhas, bem bobinhas, bem inocentes, não é nada que vai marcar, vai fazer você se lembrar, não vai. O que eu vou lembrar disso aqui é a arte do Ed Benes. Então, se você é um fã de um grande artista, de um grande desenhista e do Ed Benes, essa edição aqui vale a pena. Se você já não liga muito para isso, o artista não é tão importante para você, o Ed Benes para você não é um bom artista, então essa edição aqui não vale a pena para você, tá? Eu, pessoalmente,
estou gostando muito, estou curtindo muito, eu fico ali em cada página apreciando a arte do Ed Benes. A história passa meio tranquila ali, não é nada também, ai, que história horrível. Não, não é horrível, é aquela coisa água com açúcar, tá bom? Estou lendo atualmente também. Depois eu vou gravar um vídeo falando de toda a série da Liga da Justiça aqui, tá? Do 1 ao número 6, que é o último com o Ed Benes, depois eu vou parar, tá? Infelizmente, comprar quadrinhos está muito caro, a gente tem que realmente pensar muito antes de comprar uma edição. E mesmo assim, às vezes a gente compra errado. Eu já gravei um vídeo falando sobre algumas compras. Eu tenho uma lista de o que vai para o sótão, a garagem ou o porão, que são aquelas edições que realmente não vale a pena manter na coleção. Na coleção. Então, infelizmente, isso aí existe e não é pouco, é até um bocado. Além disso, eu estou começando a ler aqui o mangazinho aqui, ó, número 6, volume 6, Collector's Edition, Neon Genesis Evangelion, mais conhecido apenas como Evangelion. Esse Neon Genesis aí nunca pegou. Evangelion, edição número 6, continuo lendo, já tem vídeo no nosso canal falando das edições anteriores, vale a pena demais mesmo. A arte é aquela arte típica japonesa, né? Para quem gosta, quem admira aquele tipo de arte. É um tipo de arte que eu faço uma certa concessão. Não é o meu estilo de arte. Meu estilo de arte está aqui, ó. É o Ed Benes. Cada vez mais, o mais realista, o mais fotográfico, o mais cinematográfico possível. Aquela ali é a minha arte, tá? O Jim Lee, que eu já citei aqui e tal. Essa arte aqui é uma arte do coração. É uma coisa assim de sensibilidade e talvez até de saudosismo. Porque a minha geração, lá nos anos 70 tal, assistiu muito anime. Hoje em dia se chama anime, né? Naquela época era só desenho japonês. Assistia muito anime e tinha um carinho especial por eles. Então, quando o Evangelion saiu no finalzinho dos anos 90, eu me apaixonei de cara. Naquela época eu passava num canal de TV chamado, por assinatura, né, canal fechado, chamado Locomotion. E o Locomotion me trouxe as aventuras aqui do Evangelion, tá? Isso aqui com certeza eu indico, mas logicamente para quem é fã de mangá, tá? Mas é acima de tudo porque essa edição nova, essa série nova que está sendo lançada pela JBC, está republicando todo o material do Evangelho, é muito caprichosa, muito bonita mesmo. Ela vem com orelha, a qualidade do papel maior, algumas páginas coloridas, como é o típico do mangá, isso é típico do mangá, né? E marca-página, é uma edição bem bacaninha para colecionador. Tanto é que eles chamam de Collector's Edition, e realmente é mesmo, tá? Estou lendo atualmente também. Além disso, eu sempre estou lendo um livro, acho muito importante manter a leitura e a releitura de um livro. E atualmente eu estou relendo, estou no finalzinho aqui agora de um livro que eu adoro. Estou relendo aqui um Estranho numa Terra Estranha. Nossa, isso é sensacional, gente. É ficção científica? Tem até alguma coisa, mas é muito pouco mesmo. Ele usa de elementos mais clássicos da ficção científica para, na verdade, analisar a condição humana, fazer uma grande crítica humana à humanidade e uma crítica, na minha opinião, muito positiva, uma crítica que passa muito longe dessa misantropia, né, que domina a cultura mundial, né, que vem dominando a cultura mundial há 20 anos, há mais de 20 anos, a misantropia domina a cultura mundial. Então é bom você ler um livro que, de certa forma, exalta de uma forma muito positiva, as melhores qualidades do ser humano, sem ser piegas, sem ser ridículo e tal. Depois eu vou gravar um vídeo falando exclusivamente de Um Estranho numa Terra Estranha. Essa edição aqui é uma edição muito antiga, é uma edição do Círculo do Livro. Nossa, não existe mais há muito tempo, mas é uma edição bem bacana, com uma tradução bem legal e tal. Mas não é difícil você conseguir esse livro não, tá, gente? Tem até, se eu não me engano, no Kindle. Tem no Kindle, pro Kindle tem Um Estranho numa Terra Estranha, do Robert Heinlein. É importante citar o nome do autor, né? O excelente Robert Heinlein, que faz aqui um romance bem interessante mesmo, com base na ficção científica, mas não é ficção científica, tá?
Bom, finalmente chegamos ao que eu vou gravar aqui, eu vou me deter um pouco mais, vou gravar um vídeo exclusivo, que é a edição que me surpreendeu demais e que vale a pena você comprar. Finalmente eu posso elogiar uma edição de quadrinhos de super-heróis da Marvel e da Panini, né? Essa combinação aí. Tá aqui, ó. Quarteto Fantástico, por Jonathan Hickman. Jonathan Hickman é um dos queridinhos dos editores, principalmente dos editores. Dos fãs, não sei se tanto, mas dos editores ele é um queridinho. Tanto dos editores da Marvel, como da Panini e tal. O Jonathan Hickman, ele tem realmente um trabalho consistente, um trabalho sério, um trabalho criativo, com muita coisa interessante. Já tinha lido várias coisas dele, mas eu nunca tinha elevado a ele a um patamar assim dos meus autores favoritos. Não era. Tá? Mas esse volume aqui me deu um maior respeito por ele. É um volumão maldito, que vocês sabem que eu detesto o omnibus. Eu acho a coisa mais difícil do mundo de ler, de manusear, até de transportar. Se você pegar num cômodo da sua casa e levar para o outro, você tem que levar com enorme cuidado. Porque esse tijolão pesa uma barbaridade, pode escorregar da tua mão. E se cair, meu amigo, o prejuízo é certo, não tem como. É uma tonelada de livro que tem aqui. Eu não sei o peso exato, mas é bem grande o peso desse troço aqui. É muito legal. Eu fiquei muito impressionado com esse volumão aqui do Jonathan Hickman, principalmente porque ele faz um trabalho, ele desenvolve vários pequenos mini arcos de história em que ele vai construindo ou reconstruindo o universo do Quarteto Fantástico e, logicamente, também da Marvel, por consequência, né? É inevitável ele acabar reconstruindo um pouco o universo da Marvel. E muito com aquela pegada maravilhosa do nosso amigo Jack Kirby, que foi um dos grandes protagonistas da ascensão da Marvel. Não resta dúvida não. Se a Marvel tem uma base muito sólida, ela deve certamente ao Stan Lee e ao Jack Kirby. Isso aí não tem a dúvida. Eu, pessoalmente, não gosto da arte do Jack Kirby. Não gosto da arte dele mesmo. Acho a anatomia dele é extremamente quadrada, é bidimensional, sabe? Falta tridimensionalidade. Eu não gosto da arte dele mesmo, mas eu não posso negar a extrema criatividade do Jack Kirby. Sinceramente, eu tenho dificuldade de apontar outro autor, outro artista que tenha criado tanto como Jack Kirby. Porque Jack Kirby criou muito para a Marvel, inicialmente, depois criou muito para a DC também, voltou para a Marvel, voltou a criar, ele nunca parou de criar. Ele era um grande criador e com uma estética bem interessante, sempre muito influenciado pela cultura contemporânea dele, né? A cultura com a qual ele conviveu. Então o trabalho dele é muito legal. O Jonathan Hickman que faz basicamente a mesma coisa. Só que ele não cria nada aqui. Ele revisita tudo que o Jack Kirby criou lá nos anos 60, basicamente anos 60, tá? Então o Quarteto Fantástico aqui ressurge de uma maneira bem interessante e ele vai percorrer um caminho, ele vai fazer um passeio, uma promenade, né? Pela aquela melhor fase do Quarteto Fantástico, que foram basicamente os anos 60, quando ele criou todos aqueles personagens incríveis, como Galactus, Surfista Prateado, e os Inumanos, e, sei lá, o Alto Evolucionário, tudo aquilo ali está aqui de volta, volta tudo aqui, e volta muito legal mesmo, com boa intensidade. A arte do volume, como acontece em muitos, normalmente não, mas acontece em muitos volumes de omnibus, é uma arte irregular, porque ela tem vários artistas ao longo do período Jonathan Hickman. Ele começa aqui em 2009 e vai até 2011, com edições de 2009 a 2011. Depois eu vou mostrar a edição, vou gravar um vídeo só sobre essa edição. Então ele tem aqui de maio de 2009 a agosto de 2000. Então são 2 anos, é muita coisa. E naturalmente então, aí tem vários artistas. Né? É difícil você publicar um omnibus de um único artista, de um único escritor. É comum, é fácil. Mas de um único artista é difícil. Porque dificilmente um artista fica tanto tempo na edição. Eu acho que a exceção é o cara que está faltando eu falar aqui, que é o John Byrne, que é o cara que
depois do Jack Kirby e do Stan Lee nos anos 60, quem fez um trabalho excepcional pelo Quarteto Fantástico foi John Byrne. John Byrne é um cara que sempre vai ser reverenciado, porque além de ser um criador, um bom contador de história, é também um dos melhores artistas de todos os tempos, né? Eu sempre vou reverenciar o John Byrne, inclusive eu tenho aqui, ó, Quarteto Fantástico, apontar que é difícil, Quarteto Fantástico do John Byrne, tá aqui, ó, Quarteto Fantástico do John Byrne, tá? Dois volumes, não um só não, 2 omnibus com John Byrne, mas John Byrne sei lá, é um ponto fora da curva, né? E ele também tem aquela pegada aqui, o Jonathan Hickman, com aquela fase lá do John Byrne, né? Só que, em alguns momentos, o Jonathan Hickman se torna completamente excepcional. Inclusive, tem um trecho aqui que eu quero ler para vocês. Eu não vou dar spoiler, porque esse trecho aqui é um trecho muito autocontido. Tá aqui. Muito autocontido. Mas é um trecho muito emblemático, muito interessante, do grau de maturidade que o Jonathan Hickman dá para a história. É sensacional esse trecho aqui. É logo o início da edição, Fundação Futuro. Fundação Futuro é uma fundação criada pelo... é mais uma das revisitas aqui do Jonathan Hickman. Que Fundação Futuro é uma empresa criada pelo Reed Richards, né, pelo Senhor Fantástico, para o futuro, para trazer para a empresa as mentes mais brilhantes do momento em que vive aqui o Quarteto Fantástico e o mundo, de uma forma geral, para aprimoramento, de uma forma geral. Então, ele vai fazer um discurso, tá aqui, ó, vou mostrar só rapidinho, é que é difícil demais, tá? A abertura aqui, ele vai fazer um discurso aqui no encerramento, né? No abertura não, no encerramento da abertura, digamos assim, a abertura do congresso lá da Fundação Futuro, e ele faz o discurso de encerramento do congresso, digamos assim, né? Bom, ele fala, singularidade de 2011, Golden, Colorado. Bom, o Senhor Fantástico entra em cena e encerrando a conferência Singularidade deste ano, quem melhor para nos dar as despedidas do que o fundador deste fórum, o verdadeiro titã da ciência moderna. Por favor, uma salva de palmas para Reed Richards. E o Reed Richards já começa assim, obrigado, Robert, e pensar que tudo isso começou com 30 pessoas numa salinha pequena. Agora, vejam só o quanto crescemos. E ele continua. Quando esta conferência começou 10 anos atrás, eu imaginei um lugar onde as maiores mentes de uma geração pudessem se reunir e não só examinar os problemas que atualmente nos desafiam, mas também contemplar de maneira ativa o futuro, traçar a direção que a humanidade deveria seguir e corajosamente rumar neste sentido. Em suma, fazer e não em seguida responder as perguntas mais difíceis. Então, agir, essa é a intenção dele. Desta forma, eu quero reconhecer o mérito de Jennifer Walters, a mulher Hulk, tá, gente? Por seu discurso ontem. Sua palestra nos iminentes dilemas morais e jurídicos da engenharia genética, humanidade sinteticamente criada, propriedade ou pessoa. Aqueles temas, né, enormes, aqueles títulos enormes, típicos de palestras intelectuais, né, normalmente muito pretensiosas, acadêmicas, né, defesas de tese, aquela coisa toda. Ela expôs o tipo exato de antevisão para o qual esta conferência foi concebida. Quer dizer, a ideia original do Reed Richards 10 anos atrás, né? Mais ou menos, vamos supor aí lá para 1998, mais ou menos. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito para o restante de vocês. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito para o restante de vocês. Aí ele continua. O discurso do Dr. Chang, abordando o infinito, o sonho de uma vida de energia neutra, foi um tour de force da ideologia neoludita. Política se fazendo passar por pragmatismo. Política se fazendo passar por pragmatismo. O viés ideológico incomodando. E você, Thomas,
a responsabilidade social da ciência, a suspensão necessária para missões, a suspensão necessária das missões espaciais tripuladas numa recessão global. Vamos parar de evoluir, de ir para o espaço, porque nós temos uma recessão global. Esse foi o tema da palestra do cara. Tremendamente decepcionante, diz o Reed Richards. Eu passei o fim de semana a me indagar enquanto perambulava atordoado o que aconteceu aos grandes homens e mulheres que ajudaram a definir o legado deste lugar. E então, a noite passada, eu me dei conta. Vocês envelheceram. Isso é sensacional, gente. É uma crítica extremamente contundente, extremamente dura para o momento histórico que nós vivíamos e ainda vivemos. Vivíamos em 2008, quando isso aqui foi publicado originalmente, e vivemos até hoje. É muito triste isso. É essa coisa negativa, essa coisa pesada, essa coisa de condenar a humanidade por tudo que eu vivo falando nos meus vídeos, da misantropia, que é o ódio pela humanidade, né? Aqui, no fim da história humana, estamos sentados à beira de um tempo de transformação. Nunca vivemos tanto, comemos tão bem ou possuímos tantas coisas. É verdade. Nós somos mais avançados do que qualquer espécie que já transitou pela Terra e agora, com nossos ímpetos de Prometeu verdadeiramente liberados, estamos diante do precipício das maravilhas científicas que vão nos arremessar milênio adentro. Apesar de tudo isso, o que se evidenciou aqui sugere que a maioria de vocês, mais do que nunca, está pessimista com o nosso futuro. Vocês temem o amanhã. Ao longo do dia, meu choque com essa mentalidade tornou-se decepção e, por fim, raiva. Principalmente por causa de pessoas como o senhor Dr. Clark. A tese do cara. 1 bilhão, o número perfeito para a população humana. 1 bilhão, o número perfeito para a população humana. É a visão estreita, opinião do Reed Richards, é a visão estreita de um moribundo. Preservar tudo, fazer o que for necessário para aguentarmos um pouco mais. Esse é o discurso de um covarde, Dr. Douglas. O futuro do homem não se trata de 1 bilhão de nós lutando por recursos limitados num planeta prestes a se extinguir, mas de 1 trilhão de seres humanos ocupando a galáxia inteira. Olha o que ele faz de oposição. Ele diz que nós não somos 1 bilhão tendo que manter o que nós temos aqui desesperadamente, porque nós estamos no fim, estamos acabando, a raça humana vai acabar, a raça humana só se faz destruir as coisas. Se nós aumentarmos de 1 bilhão, nós não vamos ter recursos naturais. Esse discurso que a gente conhece bastante. E ele fala o contrário. Os recursos limitados do planeta é mais 1 trilhão de pessoas, de seres humanos, ocupando uma galáxia inteira. Então, é a visão expansionista, a visão de realidade. Nós temos muito o que fazer, muito o que ocupar. O futuro do homem não é aqui, mas é lá fora. Porque esse é o nosso novo horizonte, porque é o que vem a seguir. Hoje, sobre este palco, eu me faço perguntas. Quero ser Magalhães? Quero ser Colombo? Cousteau? Armstrong? Ou quero ser vocês? Nossa, isso arrasador. Me deixa até arrepiado. Sempre chega um momento em que cada geração perde toda a sua utilidade e deve abrir caminho para uma nova fornada. Gente, esse discurso aqui é incrível, mas é incrível mesmo. O Jonathan Hickman, falando pela boca do senhor fantástico, do Reed Richards, dá uma aula para a gente de atitude, de mentalidade e até de ideologia. Realmente, só esse discurso já valeria o livro inteiro. Mas o livro é muito bom mesmo. Eu concordo apenas, terminando a minha crítica sobre esse livro, que o final do livro ele perde um pouco a mão. Ele fica um pouco mais solto, ele deixa muitas pontas soltas. A impressão é que esse livro tem que ter uma continuação. Eu confesso que não li Quarteto Fantástico em 2011 para saber se o Jonathan Hickman continuou e se amarrou as pontas que ficaram faltando nesse volume. Mas o final do volume realmente não é tão bom como o restante. Eu diria assim,
As 3 últimas edições aqui, ele enviesa por um caminho que eu acho meio complicado, que não me parece uma solução boa, uma finalização para um trabalho tão bom como o desse volume. Mas eu não tenho a menor dúvida, gente, esse volume aqui é leitura obrigatória para quem gosta de quadrinhos de super-heróis, do Quarteto Fantástico, do Jonathan Hickman. Vale a pena mesmo. Quarteto Fantástico do Jonathan Hickman. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando a edição por dentro também. Até a próxima.